Você já se sentiu emocionalmente esgotado por tentar agradar alguém que nunca reconhece o seu valor? Já ficou em silêncio por medo de perder uma relação que só te machuca? Ou ainda, já se pegou tentando mudar alguém que claramente não quer mudar? Se a resposta for sim, você precisa assistir esse vídeo até o fim. Hoje vamos falar sobre 7 lições estoicas que podem transformar completamente a sua maneira de lidar com o mundo, com os outros e principalmente com você mesmo. São ideias que te mostram como parar de sofrer por aquilo que não controla e te ensinam a viver com mais força interior, clareza emocional e liberdade verdadeira. Se quer dominar suas reações, cortar pela raiz o que te faz mal e, finalmente, assumir o controle da sua própria vida, esse vídeo foi feito para você. Respira fundo e vem comigo. Se alguém só parece surgir na sua vida para te ferir, pare agora. Não peça respeito de quem já deixou claro que não te oferece isso. Não alimente o jogo psicológico. Reagir com raiva só reforça o controle que essa pessoa tem sobre você. Porque quem fere emocionalmente quer, antes de tudo, a tua reação. Quer te ver desmoronar. Quando você entrega isso, entrega também o próprio equilíbrio. O primeiro passo é entender. Você não precisa ser um peão nas mãos dos seus impulsos. Existe outra forma de enfrentar esses ataques, muito mais estratégica e poderosa. O segredo está em dominar a si mesmo e não a outra pessoa. O estoicismo ensina que não controlamos o que dizem de nós, nem como nos tratam, mas temos controle absoluto sobre a forma como escolhemos reagir. E é nesse espaço, entre estímulo e resposta, que está toda a sua liberdade. Não se trata de ignorar a dor, mas de não deixá-la ditar quem você é ou como vive. Às vezes, a pessoa que tenta te derrubar não quer explicações, não quer escutar, ela quer reação. Quer ver você se desfazendo por dentro, mas você não precisa mais jogar esse jogo. A dor que ela tenta te causar só permanece porque você dá espaço para ela viver dentro de você. Não é sobre o que fazem contigo, é sobre o que você faz com o que fazem contigo. Se você está preso numa relação onde tudo gira em torno da manipulação emocional, isso não é só um problema, é um teste. E a tua resposta a esse teste define se continua vivendo essa mesma história ou se finalmente vira a página. Você não vai encontrar saída tentando mudar a outra pessoa, tentando convencê-la do teu valor ou implorando por reconhecimento. A verdadeira resposta está no autocontrole, na clareza emocional e na sua capacidade de se posicionar sem explodir, sem se rebaixar. Hugo passou meses tentando entender Camila. Tentava agradar, tentava explicar, tentava melhorar, mas nada parecia suficiente. A cada gesto gentil, uma resposta fria. A cada esforço, uma crítica disfarçada. Ele chegou a acreditar que o problema era ele, que precisava se esforçar ainda mais. Mas com o tempo, começou a perceber um padrão. Nada mudava. A intenção dela parecia sempre ser a mesma: ferir. Foi então que encontrou um livro antigo, empoeirado, quase esquecido. Um tratado de filosofia que mudaria sua perspectiva. Ao abrir aquelas páginas, o estoicismo fez sentido como nunca antes. Epiteto dizia: quando alguém te irrita, é a tua opinião sobre o que foi dito que te incomoda. Mude essa opinião e a dor desaparece. Naquele momento, Hugo percebeu que o problema não era Camila. Era a forma como ele permitia que as palavras dela o atingissem. Era o espaço que dava para essas emoções tomarem conta. No dia seguinte, tudo mudou. Hugo encontrou Camila na cozinha, tomando o café da manhã. Como sempre, ela soltou mais uma de suas críticas disfarçadas. Você nunca toma decisões certas, né? Antes, ele teria rebatido. Teria tentado argumentar, provar seu ponto, talvez até pedir desculpas. Mas dessa vez foi diferente.
Ele se lembrou das palavras de Marco Aurélio. A melhor forma de responder a quem te fere é não se tornar como ele. Respirou fundo, olhou nos olhos dela com tranquilidade e seguiu com seu café, sem responder, sem se afetar. A indiferença foi tão inesperada que Camila pareceu perder o chão. Pela primeira vez, ela ficou sem saber o que dizer, porque o espetáculo só existe enquanto tem público. E Hugo finalmente tinha deixado de ser espectador da própria dor. O verdadeiro respeito não se conquista com discursos, mas com postura. Hugo entendeu isso. Ele parou de buscar aprovação onde só havia desprezo e esse simples ato mudou tudo. A Camila tentou repetir o ciclo. Insinuações, sarcasmos, ataques disfarçados de comentários, mas algo nela já não encontrava apoio. O Hugo que ela conhecia não estava mais ali. No lugar de justificativas ou reações impulsivas, havia apenas silêncio e serenidade. Enquanto ela perdia o interesse, ele ganhava clareza. Voltou a se priorizar. Começou a cuidar do próprio corpo. Retomou projetos esquecidos, se aprofundou em leituras que fortaleciam sua mente. A provocação que antes o atingia, agora batia e voltava, sem efeito. Quando se foca no próprio crescimento, você deixa de ser alcançável para quem só quer te diminuir. O jogo termina quando um dos jogadores larga o controle. Hugo entendeu que o que parecia pessoal era, na verdade, um padrão repetido. Uma necessidade dela de controle. Com o tempo, ficou evidente que Camila não mudaria. Não porque não tivesse chance, mas porque não tinha vontade. Alguns comportamentos não são sobre maldade, mas sobre carência de domínio próprio. Hugo lembrou-se de mais uma ideia marcante, desta vez de Sêneca. Afastar-se, às vezes, é a única escolha sensata. Ele entendeu que manter essa relação era insistir em algo que drenava sua energia. E decidiu sair, sem confrontos, sem dramatizações, sem amargura. Apenas um afastamento consciente, que nasce da maturidade emocional. Aprendeu que ninguém tem poder de te ferir se você não entrega essa permissão, e essa escolha está sempre nas suas mãos. Escolheu preservar a própria paz. E mais do que isso, escolheu ser autor das próprias emoções, não mais espectador da instabilidade alheia. Porque a verdadeira liberdade emocional não vem de fazer o outro mudar, mas de deixar de precisar dessa mudança para ser feliz. E agora, com base nessa vivência, vamos para a primeira de 7 lições fundamentais sobre como lidar com alguém que tenta te desestabilizar emocionalmente. Primeira lição: controle as suas emoções. Quando alguém tenta provocar, o que ela quer não é a verdade, nem um diálogo. Ela quer reação. Se você responde com raiva, se desespera ou se justifica, está entregando o que ela procura, o seu desequilíbrio. Raiva e frustração te tornam vulnerável, previsível, manipulável. Mas quando você domina os próprios impulsos e escolhe não reagir como ela espera, você muda o jogo. O segredo é não entregar o controle. E o controle está em como você escolhe responder. Em vez de se justificar, você pode simplesmente se calar. Em vez de gritar, pode sorrir com leveza e mudar de assunto. É nesse espaço de escolha que a sua força cresce, não a força de dominar o outro, mas de não se deixar dominar por ele. Imagine a seguinte cena: você está lidando com alguém que constantemente te testa. Pode ser um parceiro, um colega de trabalho, até um familiar. Essa pessoa te provoca com pequenos comentários passivo-agressivos, piadas ácidas, julgamentos sutis. Você sente aquela raiva subir, a vontade de responder no mesmo tom, de se justificar, de provar seu ponto. Mas aí entra a sabedoria estoica. Você percebe o jogo e se recusa a jogar. Em vez de devolver com agressividade, você faz o oposto do esperado. Respira fundo, responde com neutralidade ou, se quiser, com indiferença. Um simples
"é mesmo", seguido de silêncio, pode ser mais desarmante do que qualquer argumento. Porque quando você não dá palco para o teatro, o ator perde o público. É nesse momento que a outra pessoa percebe que perdeu o controle sobre você. E nada frustra mais quem quer te provocar do que ver que suas palavras não têm mais poder. Certa vez, Sêneca escreveu que a melhor vingança é não se tornar como o seu inimigo. E isso vale ouro. Por quê? Se o objetivo de alguém é te ver desmoronar, o maior castigo que você pode aplicar é permanecer em pé, calmo, intacto. Não porque não sente, mas porque sabe escolher o que vale a pena sentir. Isso não é fraqueza, é inteligência emocional, é maturidade. Agora pense, como isso se aplica à sua vida? Em que situações você tem permitido que outros roubem a sua paz com provocações? Em quais momentos você ainda reage como se a dor fosse um reflexo inevitável? A partir de hoje, a proposta é outra. É construir um escudo interno, um ponto de equilíbrio que te torne inabalável. Porque sim, os outros podem tentar te atingir, mas só você decide se essas flechas vão te perfurar ou não. Situação prática. Experimente um exercício estoico simples que pode transformar completamente sua forma de reagir. Antes de responder a qualquer provocação, pare por 3 segundos. Sim, apenas isso. Conte mentalmente 1, 2, 3. Esse pequeno intervalo é tudo o que você precisa para retomar o controle sobre si mesmo. Durante esse curto tempo, pergunte a si mesmo: isso merece mesmo a minha energia? Muitas provocações não são dignas de resposta. E se a sua reação não vai mudar nada, por que se desgastar? Em vez de agir no calor do impulso, escolha a resposta estratégica, o silêncio, a indiferença ou uma resposta neutra que não alimente o conflito. Marco Aurélio já dizia: se alguém te provoca, lembre-se de que isso só te afeta se você permitir. E é exatamente isso. Quando você aprende a controlar as próprias emoções, ninguém mais pode te manipular. Você sai do papel de marionete e assume o papel de diretor da sua própria mente. Quem tenta te desestabilizar perde o controle quando você não dá a resposta esperada. Segunda lição: aceite a pessoa como ela é, não como você gostaria que fosse. Se você está constantemente magoado por alguém, é muito provável que esteja preso numa fantasia, uma esperança disfarçada de ilusão. Você acredita que essa pessoa vai mudar, que no fundo ela te ama, que tudo isso é só uma fase difícil. Mas o estoicismo é direto. A dor emocional muitas vezes não vem do que acontece com a gente, mas da resistência que criamos em aceitar a realidade. E enquanto você insiste em manter uma expectativa que não corresponde aos fatos, você alimenta o próprio sofrimento. O verdadeiro alívio vem quando você olha para a situação sem filtros. Frieza não é timidez, desrespeito não é um jeito difícil de amar, indiferença não é um momento ruim. O estoicismo ensina que os fatos estão aí. O sofrimento nasce da interpretação que você dá a eles. Quando para de se enganar, você se liberta. E mais, você finalmente consegue agir, porque clareza é poder. E poder sem clareza é só repetição de dor. Como aplicar isso na sua vida? Comece cortando a raiz da ilusão. Primeiro, pare de romantizar a dor. Se alguém te trata mal repetidamente, não se engane. Isso não é amor, é desrespeito. Não existe justificativa válida para a falta de consideração. Segundo, faça perguntas sinceras a si mesmo. Essa pessoa é quem eu acredito que ela seja ou quem ela mostra ser, de verdade? Se vive esperando uma mudança, pergunte: essa mudança é mesmo possível ou é só um desejo meu? Terceiro passo: haja conforme a realidade. Se um relacionamento está te destruindo, o estoicismo não manda você aguentar em nome de alguma lição mística. Ele manda você sair.
Se um ambiente de trabalho não te valoriza, procure outro que valorize. Se amizades só drenam e não somam, estabeleça limites ou se afaste. Lembre-se, o sofrimento causado pela resistência à realidade é opcional. E Epicteto já dizia: a verdadeira liberdade está em aceitar que certas coisas não estão sob nosso controle. Isso inclui as ações, falas e escolhas das outras pessoas. Terceira lição: se valorize. Nunca, jamais se diminua para caber na vida de alguém. Se você sente que precisa esconder partes de si mesmo, calar suas opiniões, abandonar seus valores ou tolerar desrespeito só para continuar sendo aceito, então você não está sendo amado, está sendo usado. Isso não é amor, é submissão emocional. O estoicismo ensina que a dignidade verdadeira vem de dentro. Não tem a ver com reconhecimento externo, com elogios ou com aprovação alheia. Tem a ver com você saber o seu próprio valor, mesmo quando ninguém mais reconhece. Imagine alguém num relacionamento onde dia após dia tem que pisar em ovos. Não pode dizer o que pensa, não pode ser quem é. Tolerar o inaceitável se tornou rotina. E o pior, justifica tudo isso dizendo que está agindo por amor. Mas o amor que te obriga a desaparecer não é amor, é dependência. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo o que é um homem bom, seja um. Ou seja, não tente convencer ninguém do seu valor. Viva o seu valor. Mostre-o com ações. E nunca aceite menos do que você merece ser. Se você precisa apagar quem é para manter alguém ao seu lado, então esse lugar nunca foi seu. Essa é uma das verdades mais duras, mas também mais libertadoras que o estoicismo nos oferece. Agora, como transformar isso em ação prática? O primeiro passo é compreender que você ensina aos outros como deve ser tratado. Se aceita desrespeito, indiferença ou migalhas de atenção, está comunicando que esse é o seu padrão e a vida responde ao padrão que você permite. A partir de hoje, estabeleça um limite claro. Só permanece na sua vida quem te respeita e te valoriza exatamente como você é. O segundo passo é olhar com honestidade para os seus próprios comportamentos. Já deixou de expressar sua opinião para evitar conflitos? Já se anulou por medo de ser abandonado? Já aceitou migalhas só para não ficar sozinho? Se a resposta for sim, então é hora de parar e refletir. Vale a pena estar ao lado de alguém que só te aceita quando você desaparece? Terceiro passo: agir. Isso significa parar de correr atrás de quem não te valoriza, afastar-se de quem te faz sentir pequeno e direcionar sua energia para crescer, se desenvolver e tornar-se alguém que, antes de tudo, se orgulha de si mesmo. Epicteto dizia: se quer melhorar, esteja pronto para parecer tolo e ridículo por um tempo. E ele tinha razão. Quando você começa a se valorizar, algumas pessoas vão tentar fazer você se sentir errado por isso. Vão dizer que está arrogante, que mudou, que não é mais o mesmo. Mas o problema não está em você, está nelas. Se valorizar não é arrogância, é reconhecer o próprio valor. É saber exatamente o que merece e nunca mais aceitar menos do que isso. Você não foi feito para caber em vidas apertadas, relações pequenas ou papéis de figurante. Você nasceu para viver a sua melhor versão e quem realmente quiser estar ao seu lado vai aceitar e admirar essa sua forma mais verdadeira e plena. Quarta lição: o silêncio é a sua melhor resposta. Pratique a indiferença estoica. Se alguém tenta provocar, testar ou desestabilizar você, a pior coisa que pode fazer é reagir. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder não está em responder a cada ataque, mas sim em ignorar aquilo que não merece a sua atenção. Imagine um colega de trabalho que vive fazendo comentários sarcásticos, tentando te colocar para baixo.
O impulso é se defender, se justificar, mostrar que está certo. Mas, e se você simplesmente sorrisse de leve e continuasse seu trabalho, como se nada tivesse acontecido? Essa atitude desconcerta qualquer provocador. Pessoas assim não estão em busca de conversa produtiva, estão em busca de uma explosão emocional. Elas querem ver você irritado, descontrolado, frágil. Mas quando você responde com silêncio e serenidade, retira exatamente o que elas querem, o seu envolvimento emocional. Marco Aurélio dizia: escolha não ser prejudicado e você não será. Isso significa que ninguém pode te atingir se você não permitir. Como aplicar isso na prática? Primeiro passo: reconheça o jogo. Se alguém está te provocando, pare e pergunte a si mesmo: essa pessoa realmente merece a minha energia? Se a resposta for não, então a melhor resposta é nenhuma. Segundo passo: controle sua linguagem corporal. Ignorar alguém externamente, mas com raiva no olhar e tensão no corpo, ainda é uma forma de reagir. O verdadeiro controle vem da serenidade. Pratique um olhar neutro, um sorriso leve, um corpo relaxado. Terceiro passo: use o silêncio como estratégia. Se alguém te provoca em público, não responda imediatamente. Deixe o silêncio tomar conta do ambiente. Muitas vezes, o desconforto causado por esse silêncio é o suficiente para expor o ridículo da situação. Sêneca dizia: o insulto só existe se for aceito. Isso significa que as palavras só têm o poder que você dá a elas. No trabalho, nos relacionamentos ou nas redes sociais, o silêncio estratégico é uma das armas mais eficazes. Se alguém te menospreza, não tente se justificar. Se alguém busca atenção através do conflito, não entregue o palco. Se alguém quer te ver irritado, permaneça calmo. Isso é poder. Isso é domínio emocional. E isso é o que desarma qualquer tentativa de manipulação. Quinta lição: invista na... Continua. Deseja que eu siga com a quinta lição e as próximas? Aceite que continuar nesse ciclo é uma escolha sua. O segundo passo é decidir com firmeza que vai preservar sua paz. Isso significa cortar laços com disciplina, sem criar cenas, sem deixar brechas para idas e vindas, sem esperar por mudanças que nunca virão. A saída estoica é silenciosa, decidida e sem explicações dramáticas. Você simplesmente percebe que já deu o suficiente, que não precisa mais provar nada e escolhe seguir em frente. O terceiro passo é não ceder à tentação de voltar atrás. Quando se afasta com disciplina, o silêncio é sua melhor arma e a distância é sua cura. Não se trata de vingança, mas de proteção. Não é sobre desprezar o outro, mas sobre honrar a si mesmo. Epicteto dizia: as coisas externas não estão sob o nosso controle, a nossa atitude sim. Isso quer dizer que, por mais que o outro não mude, você pode escolher mudar o rumo da sua própria vida. Afaste-se do que te fere, não com raiva, mas com consciência. Essa é a essência da liberdade emocional. E lembre-se, o estoicismo não prega frieza, prega sabedoria. É sobre escolher o que merece sua presença e o que precisa do seu silêncio. Sétima lição: transforme o sofrimento em poder. A dor faz parte da vida, mas a forma como lidamos com ela define quem nos tornamos. O estoicismo ensina que cada desafio, cada perda, cada humilhação pode ser transformado em força interior. Imagine alguém que foi rejeitado, traído, deixado de lado. Essa pessoa tem duas opções: afundar-se no ressentimento ou usar essa dor como um impulso para crescer. A maioria se prende ao porquê isso aconteceu comigo, mas o verdadeiro poder está no o que vou fazer com isso agora. Marco Aurélio dizia: o que está em nosso caminho torna-se o nosso caminho. Ou seja, o obstáculo não é algo que nos impede, é algo que nos forma. Quando você decide que vai transformar sofrimento em evolução, algo muda. Em vez de lamentar o que perdeu,
começa a construir o que pode ganhar. Em vez de se prender ao passado, usa cada ferida como motivação para se tornar mais forte, mais consciente, mais preparado. E isso, com o tempo, faz de você alguém que ninguém mais consegue quebrar. Mas como colocar isso em prática? Primeiro passo: aceite a dor. Não a esconda, não a negue, não a finja. Sinta, reconheça, mas não se torne refém dela. A dor não é inimiga, é mestre. Segundo passo: dê propósito à dor. Se foi rejeitado, use isso como motivo para se tornar emocionalmente mais independente. Se foi traído, torne-se alguém que confia mais em si mesmo do que nos outros. Se foi humilhado, transforme essa ferida em disciplina para crescer. Terceiro passo: documente sua evolução. Escreva, grave, registre o que está mudando em você. Ao olhar para trás, verá que cada sofrimento teve um papel: construir a sua melhor versão. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. E essa maestria começa quando você para de se perguntar por que dói e começa a usar a dor como matéria-prima para a sua grandeza. A dor vai existir. A diferença está no que você escolhe fazer com ela. E a escolha é toda sua. Quer que eu continue com a 8ª lição? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as próximas lições e, claro, deixar o seu like se esse conteúdo fez sentido para você. Lembre-se, o verdadeiro poder não está nas mãos de quem te feriu, mas nas suas, a partir do momento em que escolhe não se prender mais a dores que já deveriam ter sido superadas. O estoicismo não é sobre se tornar insensível, mas sobre se tornar invencível emocionalmente. É sobre olhar para si mesmo e entender que a sua paz não depende de ninguém, apenas de você. E se chegou até aqui, é porque está disposto a transformar não só a sua forma de pensar, mas a sua forma de viver. A mudança já começou no exato momento em que decidiu ouvir, refletir e crescer. Que esse vídeo não seja apenas um conteúdo que passou, mas uma semente plantada que vai florescer em ações concretas no seu dia a dia. Você tem nas mãos o poder de mudar tudo, começando por dentro. E isso ninguém pode tirar de você. Até o próximo vídeo. Gratidão. Controle, não um reflexo do valor dele.